Paz de Deus a todos. Continuamos aqui com a nossa jornada em Malaquias. Hoje chegamos ao capítulo 2, versículo 1 até o verso 9, e vamos perceber que Malaquias vai continuar a trazer a palavra de Deus para o seu povo. Mas aqui a partir do capítulo 2 vamos perceber uma mudança, não nas advertências, porque vão continuar, não nos avisos, porque eles vão continuar. Malaquias continua de dedo em rista a apontar os problemas que estavam a acontecer, mas percebemos de forma clara que Deus vai trazer uma advertência muito específica para aqueles que lideravam, e neste caso que lideravam no contexto do culto. Mais concretamente, Deus vai se dirigir aos sacerdotes e à classe sacerdotal. O capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E nós percebemos de forma clara para quem Deus está a dirigir. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já não tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no vosso coração. Então percebemos que o texto deixa bem claro para quem Deus está a dirigir, através do profeta Malaquias, e Deus vai falar para a classe sacerdotal. Nos versículos anteriores, Deus estava a tratar da questão do culto. Falámos que as portas do culto estavam abertas, do templo estavam abertas, os sacrifícios, tudo isto estava a acontecer, mas os seus corações estavam fechados. E Deus agora vai se dirigir àqueles que tinham a responsabilidade de ser um exemplo, mas também tinham a responsabilidade de levar o povo a cultuar a Deus, ou seja, serviam praticamente como mediadores. E temos alguns desafios aqui, algumas aprendizagens e alguns princípios para nós. Naturalmente que não temos esta classe sacerdotal hoje como havia naquele tempo, isso não existe, mas claramente podemos retirar princípios e ensinamentos para cada um de nós. O problema com os sacerdotes não era muito diferente do que estava a acontecer com o povo, ou seja, o problema era igual. E percebemos muitas vezes que quando existem problemas, eles muitas vezes até começam de cima, porque uma má liderança ela vai afetar de forma negativa aqueles que são liderados, e os problemas estão em cima, estão no topo, eles depois vão se fazer sentir em todo o lado, e Deus vai-lhes fazer a mesma advertência que tinha feito nos versículos anteriores, no sentido em que se Deus era o seu Senhor, eles deveriam honrar o nome de Deus como servos. Se Deus era o seu Pai, eles deviam honrar o nome de Deus como filhos. Ou seja, e Deus vai trazer a mesma acusação, no sentido de lhes dizer que eles não estavam a dar honra ao nome de Deus e não tinham colocado estas coisas no seu coração. Ou seja, o problema era o mesmo. Mudamos aqui os destinatários das acusações, mas o problema verdadeiramente era o mesmo. E o que podemos aprender de forma muito simples nestes 9 versículos, desde o versículo 1 ao 9, que nós não lemos todos, mas depois podem ler, podemos aprender que o nosso olhar ele deve estar direcionado para Deus em qualquer circunstância. Ou seja, percebemos que, apontando e avançando um bocadinho mais para a frente no texto bíblico, o nosso grande mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E esta deve ser o nosso grande ensino de tudo isto. O nosso grande mediador é o próprio Deus, ou seja, nós temos um mediador perfeito, nós temos um sacrifício perfeito, nós temos um sacerdote perfeito, nós temos um Senhor perfeito, e esse Senhor, esse sacerdote, esse sacrifício, esse mediador, ele tem um nome, ele chama-se Jesus Cristo. Não são pastores, não são lideranças, não são pessoas com dons, com carisma. O nosso grande alvo de perfeição, o nosso grande alvo de exemplo, neste caso de exemplo daquilo que ele fez por nós, obviamente, também podemos aprender com Jesus, naturalmente. Ele chama-se Jesus Cristo, e este é o desafio, é olhar em todas as coisas para Jesus Cristo. Vamos encontrar pessoas em lideranças que infelizmente não são um bom exemplo. O desafio é perceber que Jesus continua a ser o nosso maior exemplo de um mediador. Vamos perceber que vai haver pessoas que não vão honrar o nome de Deus, e vamos compreender naturalmente que o nosso grande exemplo, o nosso grande alvo vai continuar a ser o nome de Jesus Cristo, vai continuar a ser Jesus Cristo, e percebemos aqui de forma um bocadinho clara que os sacerdotes que deveriam dar o exemplo não estavam a dar. Isto não isenta quem tem responsabilidades. Naquele caso concreto, os sacerdotes, no caso dos dias de hoje,
quem tem responsabilidades de liderar o povo de Deus, não isenta as nossas responsabilidades diante de Deus, e muitas vezes, e que Deus de facto tenha misericórdia, que muitas vezes vê-se tanto abuso espiritual na vida das pessoas, exigências que a palavra de Deus ela não exige, fardos que são colocados na vida das pessoas, pessoas que estão em liderança que só têm interesse em dinheiro, só querem dinheiro das pessoas. Isto infelizmente vê-se em muitos lados, e hoje em dia com as redes sociais é muito fácil de perceber algumas coisas, e nós precisamos estar atentos, cada um de nós estar atento, porque o mais importante não é dom, o mais importante não é capacidade, o mais importante deveria ser caráter e semelhança com Jesus Cristo, e isto deveria ser o nosso alvo, seja com pessoas que lideram, seja com pessoas que são lideradas. Este devia ser o nosso propósito, e o nosso olhar deveria estar fixo neste sentido, e há momentos em que verdadeiramente nós temos que perceber que isto vai acontecer. Mas também temos o outro lado, que é o quê? Temos pessoas que, casos concretos de pessoas que verdadeiramente procuram honrar o nome de Deus, e de forma imperfeita, através das suas vidas, elas direcionam-nos para aquilo que é perfeito, e graças a Deus por isso. Termino também com um dos versículos mais, se calhar mais chocantes aqui destes textos, que é o que está no verso 3, que é, Deus vai dizer assim: eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. E Deus está, de forma muito dramática e muito enfática, está a trazer uma mensagem muito simples, que eles iriam identificar, iriam perceber, os destinatários desta profecia iriam perceber de forma muito clara. No contexto dos sacrifícios, naturalmente que os animais têm as suas necessidades a fazer, as indicações e as ordens que estavam era que o esterco e as necessidades dos animais, elas eram lançadas fora, eram queimadas e lançadas fora, e colocadas fora, e nós percebemos que o princípio ligado a isto era a ideia de rejeição, era a ideia de lançar fora, era a ideia de colocar para... nós não queremos isto, e Deus vai trazer esta ilustração bastante forte. Lançar esterco com o rosto não é das coisas mais agradáveis de se fazer, naturalmente, mas para eles perceberem com voz grossa, para eles perceberem a gravidade do que estava a acontecer, e a gravidade nós percebemos depois lendo os textos, não apenas na mediação que eles deveriam estar a fazer, no levar o povo ao culto que devia estar a acontecer, na forma como eles não condenavam o pecado, na forma como eles estavam a fazer a acessão de pessoas, estavam a desviar o povo do caminho de Deus. Então as acusações são muito fortes, e nada melhor do que esta ilustração. E o que Deus está a dizer basicamente é, seria melhor eles terem vergonha da cara do que terem esterco, porque desta forma eles estariam a ser rejeitados por Deus, e iriam ser rejeitados por Deus. E acredito que ninguém quer ser rejeitado por Deus, e a melhor forma de não sermos rejeitados por Deus é percebermos que Deus, através da transformação que Ele opera em nós, Ele quer que nós possamos ser obedientes também no culto que nós lhe prestamos, como vimos nos versículos anteriores, e tanto aqueles que lideram como aqueles que são liderados devem perceber que o foco e o centro de todas as coisas deve ser Deus, o centro do culto é Deus, e aqueles que lideram, que é o meu caso e o caso de outras pessoas, nós precisamos de entender e compreender que há uma grande responsabilidade diante de nós, e precisamos fazer o serviço, e precisamos servir a Deus com temor e tremor, naturalmente, percebendo que o que está em causa é a eternidade das pessoas, são vidas de pessoas, e isto é um assunto verdadeiramente sério. Então que Deus de facto nos possa ajudar, e muitas vezes há momentos da nossa vida em que Deus de facto tem que falar assim com voz grossa aos nossos ouvidos, às vezes através da vida de pessoas, para nós percebermos que as coisas não estão bem, e percebermos efetivamente que há uma mudança que necessita acontecer nas nossas vidas, porque o que está em causa não tem apenas a ver connosco, mas tem a ver com outras pessoas, e isso é verdadeiramente grave, e acho que nenhum de nós quer ser rejeitado por Deus, quer ser lançado fora. Então muitas vezes precisamos de, desculpem a expressão, ganhar vergonha na cara diante do mal que estamos a fazer, para que Deus possa verdadeiramente transformar o mal que está em nós. E este é o desafio que Deus estava a lançar através do profeta Malaquias àquela classe sacerdotal, e acredito também que de certa forma será um desafio que Deus nos pode lançar a cada um de nós, porque são princípios que se aplicam a todos nós,
diante do mal que muitas vezes fazemos e assistimos, precisamos nos posicionar de alguma forma, e se esse mal está em nós, que possamos correr imediatamente para Deus, para os seus braços graciosos e misericordiosos. E o desafio da bênção e maldição é muito simples. Quando nós nos aproximamos de Deus, naturalmente Deus vai nos abençoar. Isso não implica muitas vezes aquilo que às vezes é dito, no contexto de bênçãos apenas materiais, uma série de coisas. Temos de ter muito cuidado também com isso, mas percebemos que proximidade de Deus vai nos levar à bênção, afastamento de Deus vai nos levar, neste caso e nesta expressão, à maldição. E nós queremos verdadeiramente estar próximos dele, próximos da bênção de Deus, próximos cada vez mais da obediência à sua palavra, e queremos, como filhos, honrar o nome do nosso Pai, e queremos, como servos, honrar o nome do nosso Senhor. E acreditamos que Deus nos quer ajudar a que isso verdadeiramente possa acontecer em nós, mas sobretudo através de nós. Que Deus ricamente abençoe.